conta com você. Gálatas 5,13 vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sabe, irmão, Deus, Ele não depende de você. Deus não depende do pastor. Deus não depende. Decidiu cuidar de mim e de você de uma maneira tão especial que Ele decidiu contar conosco. Ele não depende. Se Deus quisesse, Ele faria tudo sozinho. Mas Ele é um pai que ama delegar para os seus filhos o comissionamento, o envio. Desde o Éden Ele vai dizer para o homem: olha, crescei e multiplicai. Ele mesmo poderia ter criado um monte de ser humano, mas Ele disse: olha, crescei e multiplicai. Então Deus, Ele não depende de mim, Ele não depende de você, mas Ele quer agir através de você. Ele quer fazer algo através de você. Charles Spurgeon dizia o seguinte: uma das maiores recompensas que já recebemos por servir a Deus é a permissão de fazer ainda mais por Ele. O Senhor está te chamando nessa noite para fazer algo a mais por Ele. O Senhor está te chamando nessa noite para desempenhar algo a mais para Ele. Sabe? Obrigado, irmão Paulo. Independente do seu cansaço, independente da vida corrida que todos nós levamos aqui, irmão, todos nós temos uma vida corrida, mas Deus está te chamando para um compromisso maior. Alistair Begg diz: é impossível servir a Deus sem servir uns aos outros. Nós estamos no ano de amar e de cuidar, e esse amar e esse cuidado faz parte de servir uns aos outros em amor. E aí eu quero refletir com você no primeiro milagre de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, talvez esteja pequeno ali no slide, mas se você tiver com a sua Bíblia impressa ou no seu celular, João capítulo 2 diz assim: Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: olha, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Diante, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde ela viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aleluia. Com Jesus, o melhor de Deus sempre está por vir, meu irmão. O melhor de Deus sempre está por vir. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Sabe, irmão, o efeito de Jesus realizar uma ação em conjunto com seus discípulos foi o efeito da multiplicação. Ele poderia ter feito sozinho. Ele poderia simplesmente, no estalar de dedo, dizer para alguém: vai lá na cozinha porque o vinho já está pronto. Ele poderia simplesmente dizer para aqueles homens: olha, não precisa fazer nada não, é só servir lá o encarregado da festa. Mas não. A Bíblia vai dizer que ele conta com aquelas pessoas para colocar água naqueles reservatórios, para que então o milagre aconteça. Você precisa entender algo nessa noite. Jesus, Ele pode fazer muito mais do que eu e você possamos pedir ou pensar. Nessa noite Ele está procurando pessoas para participar de milagres extraordinários. Você está pronto para ser um agente de milagre? Você está pronto para ser um agente da manifestação de Deus? Você está pronto para Ele te usar
Sabe, escolhas determinam a grandeza do seu chamado. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Qual é o tipo de escolha que você pretende fazer hoje, meu irmão? Quando eu era só um garoto, lá em Manaus, irmão, quando eu me converti, que eu era só um garoto, e eu todos os dias estava lá, irmão, no meio daquelas senhorinhas que oravam, aquelas senhorinhas do coque. E eu dizia: Deus, eu quero ser usado. Deus, eis-me aqui. E aí a primeira vez que bateram na minha casa para me chamar para expulsar um demônio, irmão, eu tremia. 14 aninhos. Ai, o Espírito Santo disse: você não queria estar disponível para mim, eu te usar? Vai lá agora. Naquele dia eu precisei tomar um posicionamento. E o meu posicionamento determinou a grandeza do chamado de Deus para a minha vida. Hoje o Senhor está falando com pessoas aqui que você precisa tomar um posicionamento. Talvez não seja para expulsar um demônio, mas seja para largar um pecado de estimação. Talvez não seja para você curar alguém, mas seja para você permitir que o Senhor cure você desse trauma. Talvez não seja para você ir lá libertar alguém, mas seja para Jesus libertar você de um trauma que te causaram na alma. Sabe, algo que te fizeram e que você até hoje sofre com isso e não consegue seguir em frente. Talvez Jesus está dizendo: se coloca à disposição, porque eu quero arrancar isso de você. E aí a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto, eu quero compartilhar com você, para que o Senhor possa nos usar, para que nós possamos experimentar. As escolhas irão determinar. E aí você precisa escolher, a primeira coisa em escolher é: esteja sempre online e disponível a servir. Diga comigo: sempre online. Galera da juventude adora essa palavra, né? Sempre online. Olha o que o versículo 2 vai dizer. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Bom, pensa comigo. Jesus agora é convidado para o casamento junto com seus discípulos. Eles estão ali, mas eles não estão para murmurar. Eles não estão ali para falar mal. Eles não estão ali: o vinho acabou e agora? Sabe, ele estava presente, ele estava online, ele estava disponível. O problema não era com ele, sabe, mas ele estava disponível. Nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso, sabe? Em algumas áreas aqui da igreja, por exemplo, sabe? Não tem copo, mas se você está disponível para ir buscar um copo. Não tem ninguém para a recepção, mas se você está disponível para ficar na recepção. Sabe, na sua casa, você também pode passar por isso. Não tem ninguém para fazer o arroz hoje em casa. Você está disponível para fazer, meu irmão? Você está online? Ou você é daqueles que só reclama? Sabe, o problema não era de Jesus, mas ele estava lá disponível. Ele se comprometeu com o problema dos outros. Tem gente que não quer se comprometer com o problema dos outros, só pensa em si. Que tipo de pessoa você é, meu irmão? Sabe, o propósito de servir, ele é fruto da segunda parte do grande mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o seu próximo como a você mesmo, meu irmão? Você está disponível a amar ele como a você mesmo, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Porque estar ligado nem sempre é estar envolvido. Tem gente que diz que está ligado, mas não está envolvido. Não, estou ligado, mas não está envolvido. Irmão, nós não fomos salvos pelo servir, mas para servir. Você está entendendo isso? Você está comigo nessa noite? Irmão, nós somos salvos para servir uns aos outros. Aliás, eu tenho um terror terrível da galera que tira as notificações, sabe? Essa galera que você manda uma mensagem aqui no WhatsApp, aí tu nunca sabe se o cara leu ou se ele não leu. Irmão, se você faz isso, eu vou orar pela sua vida hoje. Qual é o seu status hoje? Tem o status online, né? O online é aquele que está presente. Mas o presente nem sempre é o suficiente. Porque tem gente que está presente, mas é como se não estivesse, só está o corpo, a mente está em outro lugar. Tem gente que diz que está presente, mas a alma está lá na novela.
Tem gente que diz que está presente, mas a alma está lá no filme, está lá em outro lugar, está lá em outra situação. Meu irmão, em nome de Jesus, esteja presente hoje. Jesus conta com você. Tem o status ocupado, que é aquele não perturbe, né? Sabe? É aquele que sempre tem um compromisso. Não dá para contar com essa pessoa para nada, nunca. Não, naquele dia eu tenho um futebol, naquele dia eu tenho que ir para academia. Não, naquele horário eu tenho que me exercitar. Não, naquele horário eu vou sair com uma amiga. Está sempre ocupado. Você é daqueles que está sempre ocupado para Deus? Você é daqueles que sempre tem uma desculpa para não trabalhar para o Senhor? Você é daqueles que sempre tem algo a fazer? Tem o ausente também, né? O status ausente. É aquele que sempre tira o corpo fora. Sabe, não ajuda em nada, não coopera com nada, mas está sempre criticando. É o ausente. Qual é o seu status hoje? Tem o invisível. Esse é aquele que me dói. É o status invisível. O invisível, ele está presente, mas é como se ele não estivesse. Você manda uma mensagem para ele, está invisível. Sabe, o problema está diante dele, mas ele finge que não está vendo. É o homem sem sombra, é a mulher, o homem invisível. Qual é o teu status hoje? Por último, tem o status do offline, né? Galera aí do WhatsApp está gostando, eu acho. Tem o status do offline. Irmão, o offline ele está totalmente fora, irmão. Ele é pior do que o invisível, ele é pior do que o ausente, ele está off. Nunca pode participar, nunca pode ajudar, nunca pode cooperar, nunca está presente. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Aí quando ele aparece de vez em quando, aí, isso que está acontecendo, tá bom, não sei o que é não. Que só vive offline. Qual é o seu status hoje para Jesus? Qual é o seu status hoje para as pessoas? Ou você é daquele que diz que vai dar muito trabalho e você não pode servir? Qual é o seu status hoje, meu irmão? Sabe? Você, para estar online e disponível, é necessário você escolher o melhor. É necessário você escolher ser o melhor que vai servir a Deus da melhor forma, se conectar com a rede de Jesus da melhor forma, sabe? Ter uma certeza de interatividade com o Espírito Santo. É ter o fé ligado. Você precisa hoje estar disponível, meu irmão. Gálatas 5,13 diz, vocês foram chamados à liberdade. E Gálatas 5,1 vai dizer, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Sabe, irmão, porque Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus nunca pecou. E talvez, uma das coisas que eu observo em Jesus, não é só porque ele era Deus. Isso é o principal. Mas é porque Jesus nunca parou de amar as pessoas. Pastor, não entendi. Enquanto você está servindo, porque, irmão, só serve quem ama. Você está ocupado demais para pecar. Mas quando você para de amar, quando você para de servir, aí, irmão, o pecado te toma. Como assim, pastor? Quem não lembra de Davi, irmão? Davi, quando um dia ele disse, não, hoje eu não vou servir no exército não, hoje eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Estou muito cansado, é culto todo dia, é programação o tempo inteiro, é discípulo para cuidar toda hora. Não, hoje eu vou dar um time, eu vou no cinema. Não estou dizendo que você não tem que descansar não, irmão, entenda bem. Estou fazendo só um paralelismo para você que sempre dá uma desculpa para dizer que está cansado. E aí no dia que ele, não, estou cansado, vou ficar, o que acontece? Caiu. Porque estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Meu irmão, em nome de Jesus, se dispõe a servir. Quem serve não tem tempo para ficar pecando. Quem serve não tem tempo para andar fora da presença. Quem serve não tem tempo para deixar a mente vazia. Se disponha hoje, meu irmão, em nome de Jesus, sabe? Deus não pode usar pessoas ocupadas. Deus não pode usar pessoas ausentes. Deus não pode usar pessoas invisíveis. Deus não pode usar pessoas offline. Só há um tipo de pessoa que Deus pode usar, é o disponível. Você pode dizer para Deus hoje, Senhor, eis-me aqui.
Porque tudo que Deus precisa é de um coração disponível. Irmão, às vezes as pessoas perguntam, pastor, como foi que o Senhor se transformou nesse cara que prega, nesse cara que ora, nesse cara acelerado? Eu nem sempre fui assim, irmão. Mas a partir do momento que eu disse, Senhor, eis-me aqui, a partir do momento que eu disse, Senhor, eu estou disponível, irmão, desceu um fogo do céu sobre mim, uma unção do Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural. Eu parei de gaguejar, eu parei de ser tímido, sabe, irmão? Eu parei de me importar com o que as pessoas pensavam sobre mim, e eu comecei a ir, e quanto mais eu ia, mais capacitação eu vinha de Deus. Sabe, eu comecei a fazer, e quanto mais eu fazia, mais capacitação do céu era derramada sobre mim. Talvez você esteja dizendo como Moisés, essa semana, para quem leu aí o nosso devocional, Moisés disse, Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de lábios. Talvez você esteja dizendo isso, Deus está dizendo, eu só preciso da sua disponibilidade. Quem criou a boca foi eu, quem criou a língua foi eu, quem criou os pés foi eu, quem criou os ouvidos foi eu. Então, eu só preciso que você disponha do seu tempo, o resto eu faço. É isso. Sabe, irmão, para de olhar só para você. Para de olhar só para os seus problemas. Tem gente que não se dispõe, porque diz assim, não, eu sou muito ocupado. Não, eu tenho muitos problemas, irmão. Eu sou ocupado, eu tenho um monte de problema também. Mas isso não me impede de dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Você pode dizer isso para Deus hoje. Você pode declarar isso para o Espírito Santo. Sabe? A segunda coisa, você precisa decidir ser útil nas mãos de Deus. Sabe, irmão? Só faça essa oração se você for um crente muito doido e você quiser ser muito usado por Deus. Aí eu te recomendo a fazer essa oração. Senhor, se for fazer algo hoje, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Há uma canção, acho que o Tomás já vi ele cantando aqui, eu não sei, que diz assim, quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Irmão, isso é algo que incendeia o meu coração, de poder dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aonde eu for, por onde eu for, com quem eu estiver, eis-me aqui, usa-me. Então decida ser útil nas mãos de Deus. João 2,6 vai dizer, ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado para judeus na purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Irmão, Jesus usou 6 potes para compartilhar, encher de água, transformar em vinho, e o resultado é que todos foram beneficiados. Você está disponível hoje, meu irmão? Sabe, Jesus viu que muitas vezes a gente repara só no conteúdo, mas a gente não repara no recipiente. A gente repara só no que as pessoas têm para oferecer e dão nas pessoas. Jesus está reparando em você nessa noite. Jesus quer encher o seu recipiente para transbordar na vida de alguém. Irmão, nós somos recipientes que recebem e compartilham. Nós somos vasos na mão do oleiro. Sabe, irmão, Deus não faz nada sem usar um recipiente. Deus quer usar você. Deus quer trazer uma capacitação sobrenatural sobre você. Deus quer encher você da sua porção, para que você possa transbordar na vida de alguém. Aleluia. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5,13. Você está disposto a servir, irmão, em amor? Gálatas 6,2 diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que juntos nós somos melhores. Quando nós nos ajudamos mutuamente, nós conseguimos enfrentar os nossos problemas. Irmão, você quer ver alguém que está com problema e tem alguém para ajudar, ele vence muito mais fácil. O sozinho, ele não consegue. Mas quem tem amigos, tem família. Você não precisa mais carregar o fardo de alguém. Esses dias, a gente está liderando a célula de jovens. E eu fiquei lembrando das vezes que eu dei trabalho para o meu líder de jovem. Eu me lembro que uma vez
a esposa do pastor foi assumir a liderança dos jovens. E nós estávamos acostumados com uma outra liderança. E ninguém queria a esposa do pastor para liderar. E aí, irmão, eu e mais 2 amigos, nós tacamos o pau na esposa do pastor, assim, literalmente, só falamos mal, quem é ela, chegou já, o trabalho está pronto. E aí quando a gente chegou em casa, o Espírito Santo disse assim: quem são vocês para julgar aquilo que eu estou fazendo? E aí, irmão, a gente foi tão quebrantado por Deus que nós fomos lá na casa do pastor pedir perdão a ele e a ela. E dizer a eles: olha, conta com a gente para o que vocês precisarem. Nós estamos disponíveis. Você precisa entender, meu irmão, que muitas vezes você vai errar, mas se o seu coração estiver disponível para pedir perdão e recomeçar, o Senhor pode usar você. Porque isso vai nos levar aqui ao próximo tópico, que a terceira coisa é viver em simplicidade e humildade. Tem gente que não consegue servir porque não consegue viver em simplicidade e humildade. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Sabe o que isso me lembra? Quando Maria chega até Jesus e diz: olha, eles estão sem vinho. Aí Jesus diz: o que eu tenho a ver contigo? A minha hora ainda não chegou. Mas ela diz assim: ó, façam tudo o que ele mandar. Você está disponível para fazer tudo o que Jesus mandar você fazer? Você está disponível para fazer as entregas que Jesus está pedindo para você entregar? Você está disponível para confessar o pecado que você tem pecado continuamente, dizer: Senhor, eu quero viver isso, eu quero abandonar isso na minha vida? Sabe, o milagre exigiu humildade. Alguém pediu e os outros fizeram, sabe? Ninguém ficou parando lá para ouvir opiniões, sugestões. Você imagina, irmão, se Jesus para ouvir a opinião de todos que estavam ali, irmão, o milagre nunca ia acontecer. Às vezes o nosso problema é que nós temos muitas opiniões da maneira que deve ser feito, mas nós não estamos disponíveis para fazer, se não for do nosso jeito. Em nome de Jesus, meu irmão, seja humilde, seja simples, abra mão, sabe? Quem só serve se der sua opinião e do jeito que quer, não fará grandes coisas. Se você não consegue se submeter para servir, sabe? Você imagina, irmão, Deus não pede sugestão de ninguém, Ele só procura um coração disponível. Tudo que o Senhor precisa de mim, de você nessa noite, é de um coração disponível para fazer algo. Sabe, o orgulho sempre vai parar o fluir do amor. Quando Jesus percebeu o orgulho entrando, irmão, a primeira coisa que Ele fez foi pegar uma toalha e uma bacia e lavou os pés do discípulo. Você está pronto, meu irmão, para lavar os pés de alguém? Você está pronto? Aleluia. Atos 2,44 diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe, meu irmão, talvez você não tenha dinheiro para doar, talvez você não tenha bens para doar, mas você tem os seus talentos. E você pode doar os seus talentos aqui na casa do Senhor. Você pode doar os seus talentos na sua célula. Você pode doar os seus talentos na sua família, no seu trabalho, porque o Senhor quer fazer do simples algo extraordinário. Aleluia. Sabe, irmão, no processo, a gente vai passar por situações difíceis. No processo, a gente vai ser esmagado. Mas para de reclamar. Viva o processo que o Senhor tem para a sua vida e cresça. Enquanto você vive o processo, você continua servindo. Quem me acompanha aí no Instagram, eu postei hoje uma frase, que eu até anotei, irmão, foi um insight, veio do céu essa hora. Irmão, Davi, quando ele foi chamado pelo seu pai para servir comida para os seus irmãos, ele já havia sido ungido rei de Israel. Quando Davi foi chamado para servir comida para os seus irmãos que estavam na batalha, Davi já tinha matado um urso e um leão. Davi poderia estar com o coração ali orgulhoso, soberbo. Não, eu sou o rei já, eles que têm que me servir. Mas em nenhum momento Davi pensou desse jeito. Ele pega a comida e vai levar para os seus irmãos. Enquanto Davi está servindo, Deus direciona ele para viver o seu propósito. Talvez você não tenha entendido. Nós não servimos para descobrir o propósito, mas nós descobrimos o propósito enquanto servimos. Você está entendendo, meu irmão?
Tem gente que diz assim, não, eu vou servir naquele ministério para ver se lá é o meu chamado. Não, eu vou servir ali no teclado para ver se lá é o meu chamado. Não, eu vou servir na recepção porque lá pode ser o meu chamado. Não, meu irmão, enquanto você serve, Deus te direciona para viver o seu chamado. E aí eu volto lá para a minha juventude, irmão. Eu comecei na portaria da igreja. Depois eu virei professor de crianças. Pasmem, professor de criança. Aí depois eu virei professor de novos convertidos. Depois eu virei auxiliar do trabalho. Naquela época na Assembleia de Deus era auxiliar do trabalho, com 15 anos de idade. Depois, mesmo como auxiliar do trabalho, eu passei a limpar a igreja, porque eu tinha prazer em limpar a igreja. Depois eu fui virando tesoureiro. Depois eu fundei uma banda. O pastor já fundou banda. Você imagina o pastor cantando, né? Aquela coisa mais linda do mundo. Fundei banda, gente. Aí eu vi que não era muito o meu chamado. Aí comecei a pregar para frente do espelho. Comecei a pregar debaixo do chuveiro. Até que um dia, um irmão que acreditava muito no que Deus tinha para fazer na minha vida me chamou e disse assim: Maico, se prepara porque hoje eu vou te dar uma oportunidade. E naquela época não era igual como é na nossa igreja, tudo organizado não, irmão, onde as pessoas ficam sabendo um mês antes que vão pregar. Não, irmão, era de supetão. Chegava no culto: Débora, hoje você vai ter uma oportunidade de dar uma saudação. Era assim. E às vezes nem avisava, era só: irmão Maico, o senhor está com uma oportunidade para falar algo. Não tivesse pronto, irmão. O único versículo que eu sabia era João 3,16. Toda vez que eu subia era só João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus quer te usar, meu irmão, na sua simplicidade. Quando você começa a servir, Deus começa a mostrar o propósito que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, irmão, começa a servir, começa a andar com Deus, começa a fazer algo para Deus. Sabe, o grande momento da sua vida não foi o que passou, nem é o que vai ser. O grande momento da sua vida é o que você está vivendo agora. E a sua escolha hoje pode mudar toda a sua história. Sabe, quando não dividimos, nós impedimos o crescimento. Você precisa entender que servir não é ser visto. Servir é ter um coração disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui. A quarta coisa, você precisa abandonar o que se opõe à forma de Deus agir. Mateus 14,16 vai dizer: e ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu os discípulos e estes a multidão. Irmão, olha que coisa mais linda aqui. Jesus, antes de multiplicar, Ele deu ordem a todos: olha, senta todo mundo aí. Sabe, e quando todo mundo está sentado, um discípulo vem dizer para Jesus: olha, a multidão está com fome, despede eles. Aí Jesus diz: por que vocês não dão a eles de comer? Sabe, tem gente que pode ser o solucionador do problema, mas ele prefere relatar o problema. Jesus quer usar você para solucionar problemas. Jesus quer usar você para multiplicar. Jesus quer usar você para fazer milagres. Ele disse aos discípulos: olha, façam vocês mesmos. Aí Jesus disse: então traz para mim aqui esses pães, esses peixinhos. E aí quando eles dão a Jesus, Jesus apresenta, agradece e diz: agora vocês vão lá distribuir para o povo. Irmão, Jesus poderia ou não poderia ter feito sozinho? Mas Ele decidiu compartilhar o serviço. Enquanto Ele servia com os discípulos, o milagre acontecia. Você precisa entender, irmão, que quando você compartilha o serviço do Pai, o milagre vai acontecendo na tua casa. O milagre vai acontecendo na tua igreja. O milagre vai acontecendo na tua família. O milagre vai acontecendo na sua empresa. Começa a compartilhar o que o Senhor tem te dado, meu irmão. Começa a compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Sabe, nós sempre teremos que escolher do nosso jeito ou do jeito de Deus. Você imagina se os discípulos vão discutir com Jesus: não, do nosso jeito é melhor, não, do jeito do fulano é melhor, não. Eles simplesmente obedeceram, fazer do jeito de Deus. Para de ficar discutindo com Deus, irmão. Para de ficar debatendo com Deus. Em nome de Jesus. 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em nome de Jesus, meu irmão, vença o orgulho hoje, seja mais humilde. Você já viu
que muitas vezes a gente não repara naquilo que Deus está querendo fazer, porque não há humildade no nosso coração. Por último, eu quero compartilhar com você: viva para a glória de Deus. Diga comigo: eu vou viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quero que você se coloque de pé, meu irmão. Sabe, deixa eu dizer algo para você. O resultado de quando você exerce a sua função é que Deus é glorificado. O resultado de quando você serve é que o nome do Senhor é glorificado. O resultado de quando você se disponibiliza é que o nome do Senhor é glorificado. O resultado é que quando você diz: Senhor, eis-me aqui, o nome dEle é glorificado na sua vida. Você está disposto a dizer: eis-me aqui nessa noite? Porque no plano de Deus todos saem ganhando. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Irmão, você precisa entender que quando você está trabalhando para Deus, você não perde nada. Quando você está servindo ao Senhor, você só ganha. A sua vida ganha propósito, a sua vida ganha sentido. Você vai ganhar aqui e vai ganhar no céu também, meu irmão. Você está pronto para descobrir o seu propósito? Você está pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui? Você está pronto para descobrir para que você foi chamado? Salmo 63,3 diz que o teu amor é melhor do que a vida. Você está disposto a receber esse amor, meu irmão? Você está disposto a dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida? Acima do meu cansaço, acima das minhas dificuldades, acima dos meus problemas, eu quero viver esse amor. Mateus 14,19 diz: em seguida, Deus aos discípulos e essa multidão. Hoje o Senhor quer dar bênçãos para você, para que você possa derramar na vida de alguém. Hoje o Senhor quer derramar milagres na sua mão, para que você possa derramar milagres na vida de alguém. Hoje o Senhor quer mudar a sua história, para que você possa testemunhar, para mudar a vida de alguém. Hoje o Senhor quer mudar a sua forma de olhar e encarar as coisas, para que você possa ensinar outras pessoas a olhar com os olhos de Jesus. Você está disposto? Porque há algo maior que nós mesmos, irmão. Há algo maior que a vida. Há um destino maior para se viver, sabe? Há um propósito maior nessa vida. Há um amor maior, e o nome dele é Jesus. Você quer ser lembrado por Deus? Se disponha hoje. Você quer ser lembrado por Deus? Se disponha agora. Quero fazer uma oração, e eu quero mais uma vez abrir esse altar para você, para que você possa sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero servir.